Olá, meus amigos, aqui outra vez Edmundo Silveira. Estamos no Instituto Casa de Vovó Dedé e estamos no programa CT5 Esporte. Hoje temos uma grande novidade, que é trazer 3 convidados para falar sobre a Lei do Incentivo, que é a 11.348/06, E nós trouxemos 3 pessoas que estão inseridas exatamente no conhecimento e transmitindo, fazendo com que as pessoas entendam o que é a Lei do Incentivo do Esporte e, quem sabe, até se integrar a ela. Tá certo? Nós temos a Ingrid, né, que é empresária, dentro do conhecimento da estrutura de que você tem que ter como uma empresa ou uma associação para fazer funcionar com a lei do incentivo, tá certo? O Renato, que ele gosta de chamar de Renato Baraúna, que é do Rio Grande do Norte, né? Foi ex-atleta de futebol, que também vem conosco aqui explicar, falar um pouquinho sobre essa situação que você transformar a sua empresa ou seu empreendimento numa associação que se integre e que tenha os recursos da lei do incentivo. E o Nilson, que é o técnico voltado ao conhecimento geral dessa lei e que vai passar para nós sobre todo esse trâmites que é você transformar o seu trabalho, o seu desenvolvimento junto com alunos, com as entidades, com as intenções, tanto faz qualquer área do esporte, tá certo? Aonde é que eu posso me integrar a isso? Então fiquem atentos que nós vamos conversar bastante sobre isso. Dizer para vocês, os 3, tá certo, que é um prazer, uma satisfação muito grande a CT5 receber vocês. Nós estamos aqui no Instituto Casa de Vovó Dedé e trazendo um assunto muito importante, que muitas vezes as pessoas nem usam isso como uma forma de desenvolvimento de um trabalho por falta de conhecimento. E a CT5, junto com vocês, tá certo, vai levar esse conhecimento para que eles possam ter a ideia de como desenvolver dentro do seu trabalho, né, essa lei do incentivo, que a lei do incentivo ela já está desde 2006 em relação ao esporte, e há mais tempo no Brasil, né, e que poucas pessoas conhecem. E é uma maneira de ajudar a você a desenvolver um processo de escola. E, olha, não só na capital, mas também de todo o interior, do Nordeste, da região onde possa ser alcançado. Qual dos 3 querem primeiro falar alguma coisa? É o técnico, é o prático ou a empresária sobre os documentos necessários? É você, Nilson? Sou eu, né? Então, vamos lá. Satisfação nossa, hein? Primeiro, é uma felicidade, né, estar aqui participando desse programa e poder enriquecer, né, o conteúdo da lei de incentivo ao esporte, porque precisa ser propagado. É uma lei que está há bastante tempo no Brasil, mas que de fato a gente tem pouco acesso, né, à informação. Então você abre essa oportunidade para a gente poder estar discutindo isso aqui, enriquecendo esse conteúdo, que eu tenho certeza que os telespectadores, né, Sim, vão ficar felizes, né, de entender um pouco desse conteúdo que eu acredito que vai trazer muita luz, né, principalmente para as crianças e adolescentes, né, aqui no estado do Ceará, que tem seus projetos sociais, que tem dificuldade de ter acesso a recursos, né? Os professores, as entidades, né? Então a gente está aqui para isso, para poder fortalecer, né, esse conhecimento e divulgar, né? E obrigado por abrir essa oportunidade para a gente estar discutindo sobre a lei. Nilson, veja só o seguinte, é muito importante, nós temos tempo suficiente para conversar sobre isso, mas você, para chegar a esse ponto, né, de você ser um técnico de conhecimento da lei do incentivo e tentar transmitir isso para os outros, você veio o seu processo de criança até adulto, você se formar um homem assim. Você jogou futebol também? Você praticou algum esporte? Você é professor? Você é graduado? Qual situação você tem para você desenvolver? Porque não é simples. É uma coisa que é de governo e essa coisa de governo, muitas das vezes, não é simples de você administrar e passar para os outros com confiança e segurança. Na verdade, eu fui atleta, né? Atleta de categoria de base, né? Teve No futebol? No futebol, Sim. no futebol. E desde 2006, como você bem falou, a lei, ela existe, ela iniciou na prática mesmo em 2007, só que nesse período de atleta, ninguém nunca me falou sobre essa lei, né? A gente sempre teve dificuldade de acessar o esporte, né?
porque não tinha recurso e ninguém nunca falou dessa lei. E já na minha fase adulta, né, que aí eu não consigo trilhar uma carreira de jogador profissional e vou atuar, né, como professor de educação física, como auxiliar técnico de futebol profissional. E aí também essa informação não era acessível, né? Então foi daí que em 2017, né, meu último clube como auxiliar técnico tinha sido o Açu, e dali a gente se desligou daquele clube e por questões financeiras mesmo do clube. E aí eu procurei saber o porquê que a dificuldade no esporte, né? Não só no futebol, mas no esporte em si. E aí tinha a lei de incentivo ao esporte, eu comecei a estudar sobre ela, né? Chegou aquele período de pandemia, e daí eu larguei o curso de educação física e fui fazer gestão desportiva, né, que tinha a ver, né, com que tinha a ver com a lei de incentivo ao esporte, com gestão de projetos, né? E aí eu tive meu primeiro projeto aprovado em 2022, né? E aí foi uma alegria imensa, que a partir daí eu comecei a enxergar que era possível, né, mudar aquele quadro, principalmente na minha cidade, especificamente São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. E aí a gente começou a trabalhar e eu comecei a divulgar, comecei a levar informação para quem não tinha, né? Comecei a levar essa informação. E em 2022, daí foi criada a Lei de Incentivo ao Esporte do Estado, do Rio Grande do Norte, e aí uniu, né, as duas forças, né? E a gente fez um trabalho muito legal, porque a partir daí eu conheci o Renato e Ingrid, né? Renato de Baraúna, Ingrid em Mossoró, e nós começamos a avançar, a divulgar essas leis. Mas aí o que me surpreendeu negativamente foi a falta de conhecimento. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Apesar da lei estar sendo divulgada e comentada nos jornais, né, nas TV, mas essa informação não chegava na ponta. Na ponta que eu falo é o projeto social, é o professor, né, essa informação não chegava. Então a gente fez esse trabalho gigantesco de levar essa informação e teve resultado positivo. Hoje a gente nos tornamos, né, especialistas na lei de incentivo ao esporte, consumimos de fato, né, todas essas informações e hoje a gente conseguiu, né, expandir esse conhecimento para a ponta. Porque uma coisa é você ficar com essa informação, vamos dizer assim, para as entidades mais estruturadas, né? Vamos dizer assim, mais de centro, mais de capital. E outra coisa é você levar essa informação para o interior, para aquela comunidade ou para a periferia, né? Então a gente conseguiu atingir esse patamar de informação. Pô, muito legal, muito interessante saber disso, e queria também fazer uma colocação para você, porque há muito que eu também ouvi falar sobre a lei de incentivo, mas nunca me interessei em buscar esse meio, né, de apoio federal. E o pior de tudo, que quando a gente tem a ideia de que a lei de incentivo é para os amadores, é para a associação pequenininha ali e tal, não sei o quê, só que tem um item na lei que ela diz que até os clubes profissionais podem usar também, não o departamento profissional. Isso. Mas o departamento amador pode, né? Isso. E eu sabia que, até eu questionava e achava para mim assim, isso antes, né, da que a gente, é lógico, ter essa conversa, mas eu dizia assim, pô, como é que o Clube Atlético Mineiro tem lá 300, 400 garotos lá treinando nas categorias infantis e até chegar os adolescentes, e tem lei de incentivo? Caramba, isso é uma injustiça. Os outros que não tem nada, não tem uma lei dessa, mas é porque você não foi buscar. Porque você não procurou. E eu estou citando o Clube Atlético Mineiro porque eu já percebi, já vi, né, antes que o Clube Atlético Mineiro usa isso para o seu departamento de base, cara. Interessante isso, né? Muito, muito interessante você ter tocado E nesse olha, outra ponto. coisa, desculpa estar te interrompendo, mas eu acho que o Fortaleza e o Ceará também usam esse expediente aqui. Sim, acredito que sim. Só que a informação, justamente, deve ter muitos clubes aqui em Fortaleza que teve essa percepção também. Ó, tem clube grande que está usando porque eu não uso. Aí existe uma informação importante. Para você poder usar a lei de incentivo ao esporte federal, para o futebol de alto rendimento, olha só que interessante, você precisa ter o certificado da 18A da Lei Pelé. Então, o clube ele precisa se enquadrar a essa Lei Pelé, a esse artigo.
Então, o que é que acontece? Você tem lá um clube lá do interior, filiado à federação, Sim. e aí ele quer ter uma empresa para fazer esse patrocínio via lei, só que ele precisa estar enquadrado no certificado da 18A. Ele vai pedir esse certificado ao Ministério do Esporte. E aí Que onde nem todos os clubes que participam da federação estão, Isso, né? porque justamente porque o artigo 18A, ele fala de um monte de regras, certo? Que você precisa se enquadrar para receber recurso público para trabalhar com alto rendimento. Então, por exemplo, o presidente tem que ter um único mandato de 4 anos, tem que ter um mandato de 4 anos com a única reeleição, certo? Então, ele só pode passar 8 anos à frente. Sim. Ele precisa estar com todas as suas certidões, Ingrid vai falar mais à frente, em dias para poder participar. A ata, o edital de convocação, ele precisa ser divulgado na grande mídia, dentro da cidade. Então, tem esse artigo, ele fala sobre transparência da sua entidade. Você não pode esconder nada. Então, você precisa ter esse acervo de documentos e enviar para o Ministério do Esporte, para ele poder liberar esse seu certificado. Aí você consegue captar o recurso para trabalhar para o alto rendimento. Se você não conseguir para o alto rendimento, que é trabalhar o sub-17, o sub-20, formar o atleta para o profissional. Isso eu não estou falando só no futebol, não. Sim. Para todas as outras modalidades Todos que a os gente desportos, pode... né? Você pode Isso. usar basquete e ter esses trâmites também, de categorias Isso, menores isso, até isso. chegar ao profissional e com a ajuda ou com o apoio da lei de incentivo. Só que assim, só para deixar claro, isso quando se trata de esporte de alto rendimento, formação de atletas para o profissional. Sim. Aquilo que você falou, o atleta amador do Fortaleza, por exemplo, o Fortaleza vai pegar esse recurso, ele vai trabalhar com o atleta amador para formar para o profissional. Agora, Nilson, eu quero captar esse recurso para trabalhar com a minha escolinha, que se chama Esporte Educacional, Esporte de Formação. Aí eu não preciso da 18A. Entendi. Então, se eu quero formar o cidadão, então eu tenho lá, eu sou o clube, como eu falei, federado, eu não tenho um certificado da 18A, mas aí eu não vou conseguir captar para o alto rendimento, mas eu consigo captar para a base da formação, para o esporte educacional, entendeu? Então, essa observação é para a entidade que quer, o clube que quer atuar com alto rendimento, formar o atleta. Aí exige esse certificado aí da 18A, da Lei Pelé. Entendi. Ainda vamos conversar, hein? Isso não, Sim. não é só até aí, não. Não vai pensar que você aqui vai chegar tipo aquele jogador só entre nos 10 minutos final, não. Não é assim, não. Tá certo? Renato, Bom. E você? Como você entrou nisso? Como você chegou a você estar nesse meio e preocupado? Porque eu já te conheço de muitos anos. Mas você chegar a esse ponto de estar preocupado em ajudar os teus colegas, as pessoas que passaram contigo, você também foi atleta de futebol, né? E você repassar essa mensagem, porque ajuda muita gente, cara. Eu acho isso muito legal de ti. Eu não te conhecia antes, Nilson, não tínhamos essa amizade que agora nós vamos começar a ter, mas o Renato eu conheço desde 16 anos, 17 anos, né, Renato? Eu conheço você desde criança. Com certeza, professor. Primeiramente agradecer a Deus, né, esse momento aqui, um momento que a gente tanto sonhava, né, pelo convite aí que o senhor fazia, mas não tinha oportunidade, mas Deus está proporcionando essa oportunidade hoje. E tudo começou, né, com o aprendizado já do senhor na questão da categoria de base do ferroviário, né, onde eu fui atleta, né, participando de uma peneira. Fui aprovado, fui até na minha cidade para vir até aqui. Eu estava até me lembrando que a gente viemos naquela época de um amigo nosso lá na nossa cidade que ajudou. Viemos 7 atletas, né? Fazer uma peneira aqui no ferroviário. Eu tinha na época de 15 a 16 anos, mesmo na dificuldade, fazendo a vaquinha lá para fazer a feira, para ficar aqui, né, na casa dos colegas. E graças a Deus conseguimos, passei aquela temporada, né? E aprendi muito, começou a me despertar aquela questão de ajudar o próximo, como eu fui muito ajudado aqui, né, para a questão na base. E aí tive aquela oportunidade que o senhor me indicou para o Maranguape, né, já como uma equipe profissional, que foi a 2ª divisão do Maranguape. E aí
abriu as portas que depois, voltando para o estado do Rio Grande do Norte, passei por alguns clubes, profissional, questão financeira também não avancei. Aí voltei para minha cidade e entrei na questão da política. Mas na época tinha parado de jogar, na política não tinha recurso financeiro. Ainda fui candidato a vereador na minha cidade por 4 vezes, mas nunca tive êxito por questões financeiras Sim. e até estratégia, mas nunca deixando de ter essa visão de ajudar o esporte, que é uma paixão, né? Uma coisa que eu carrego comigo, que como eu fui ajudado, eu precisava ter essa missão aqui na Terra também de ajudar muitos do interior. Você fala em ajudar, desculpa te interromper, mas tu lembra que tu morou lá em casa? E isso, fiquei lá Teve uma época no que eu levei ala. ele lá para casa para poder ele ter o Isso, espaço de isso. praticar. Era Aqui- meu atleta e eu, né? Isso, Eu e digo foi assim, muito rapaz, grato o acolhimento, graças a Deus a gente aprendi muito para saber entrar, saber sair. Em Maranguape, do mesmo jeito, eu morava numa casa de atleta e de repente o dirigente me acolheu para um conforto melhor. Então, assim, através da minha pessoa, né? Saber entrar, saber respeitar, saber o espaço da gente, que a gente saber retribuir com a honestidade, né, com a seriedade. E com isso foi muito importante de ensinamento. E quando parei na política, né, na questão também de seguir essa questão do desejo de ser vereador, para querer fazer algo para aqueles atletas da minha cidade que tinham um sonho. Aí foi onde comecei uma oportunidade de conhecer a lei de incentivo através de Nils, porque vi ele numa palestra. Eu, me acordou lá na minha cidade, pedindo a um e a outro, naquele sofrimento, fazendo vaquinha para fazer as coisas acontecer. E aí vendo aquele mundo, e é onde também conheci um paizão que eu tenho carrego comigo, que tenho aqui externar o nome dele, que é Márcio Nery. Através de Nils conheci Márcio Nery, que infelizmente agora em janeiro, né, Deus o chamou e foi, que ele é de São Paulo, que é do Capta Brasil, que me ensinou muito. Estava de férias aqui em Fortaleza, que é um mestre da captação, era um cara espetacular, me ensinou muitas coisas, várias reuniões, videoconferências, nunca tive a oportunidade de estar com ele frente a frente, mas era um cara presente diariamente, com reuniões, mostrando, me incentivando nessa parte que ele achou que eu tinha esse potencial de articulação e de chegar até as pessoas. E com isso aprendi, né? Aí conheci a minha mãezinha aqui, minha guerreira, uma pessoa que eu amo, tenho muita admiração, né? E aí a gente se unimos, né? E aí estamos, graças a Deus, com realidade, né? Hoje a gente temos vários projetos aí, como Nils aprovado, né? Sendo realidade, tornando sonhos lá no Rio Grande do Norte. Hoje temos na minha cidade um projeto do Palmeiras de Baraúna, que hoje a gente tem uma captação, tivemos 171 mil, que está transformando vidas. Que legal, hein? Né? E hoje, graças a Deus, a gente vem avançando e trazendo agora aqui para o Ceará, através também de um grande amigo, né, o deputado José Ayrton, né, deputado federal, que está dando essa oportunidade da gente poder levar esse conhecimento àquelas pessoas através do curso de treinador, né, que eu conheci vários colegas, vi ali de perto a necessidade no estado do Rio Grande do Norte, muitos ex-atletas desempregados, sem oportunidade, sem visão, e aí a gente chega aqui para tentar abraçar eles e junto com a gente correr atrás, né? Nada é fácil, paciência, correr atrás, porque lá o recurso tem. Só basta ter a questão da vontade de querer fazer as coisas acontecerem. Olha, Renato, o que eu vejo mais de admirar em você não era nem a bola que você jogou, né? É o que você hoje faz, cara. Essa preocupação constante de ajudar os amigos, de dar uma força, de trazer um meio, né? Tanto para você como para os outros, que isso a palavra diz bem, né? Incentivo, né? A você criar uma maneira de sobreviver, de continuar lutando e pensando já nos outros que são os garotinhos, filhos dos amigos ou não amigos, né? Que a gente quer dar uma ajuda para poder eles ter um caminho de crescimento, né? E isso sem dinheiro não tem como, né? Então essa lei de incentivo é exatamente para isso, para que você tenha recursos, você só precisa se organizar, se estruturar para você crescer com um incentivo, com um apoio próprio próprio governo, né? Que é federal. Então, quer dizer,
Cabe só a nós entendermos um pouco e procurar um meio, né, correto, digno, cadastrado, registrado. Tudo isso só basta a gente buscar um caminho, né? E vocês estão fazendo, pois E não, Renato? só uma colocação, professor, não é só federal, né? Existe recurso estadual e também das empresas privadas, né? Que são nas leis de incentivo. Então, tem vários segmentos que aí os editais que aí estão, né? Das empresas, né? De instituto, de empresas que realmente quer também incentivar o esporte. Então, assim, o mundo é muito gigantesco nessa questão de captação, né? Sim. Precisa estar só apto a poder participar, né? E com a legalidade e com responsabilidade, que é isso também, que nesse mundo também da captação, existe muito essa questão também, presidentes de associações ou de institutos, que usam esse meio para não chegar até a ponta que é aquele realmente que necessita. E é isso que a gente está aqui para tentar quebrar esse desafio, que é realmente chegar até aquele que realmente está necessitando. Beleza, cara. Maravilhoso ouvir o que vocês estão dizendo, né? O Nilson e o Renato. E agora vamos. Ingrid, é necessário o que para você se cadastrar? É necessário o que para que essa escola, esse departamento, independente de modalidades, né? Buscar esses recursos. O que é necessário? O que é que se exige? Primeiro, bom dia. Pois não. Já Mas fique à vontade. Aqui... agradecer a oportunidade, porque assim, faz 3 anos que Renato e Nilson vieram para mim. 3 Sim. anos, né? 3 anos mais ou menos. E nesse período é um mundo novo. Todos os dias, é o que eu digo, todos os dias o mundo de captação, o mundo de recursos, o mundo de editais é novo, é diário. Sim. Você tem que estar ali estudando diariamente, não é algo que eu vou chegar aqui hoje e dizer, pegar uma entidade e dizer, você está pronta e você vai ter recurso tal. Eu sempre começo dizendo a ela o quê? Como você está, qual o seu objetivo. Então, o que precisa? Primeiro é entender que ela tem um trabalho social, né, Nilson? Não adianta eu chegar aqui para a Nilson e dizer, eu tenho uma entidade X, está com 10 anos, mas ela nunca fez um trabalho social. Ela só abriu o seu CNPJ. Então, o que precisa é primeiro entender o trabalho que você quer fazer dentro das leis, dentro da sua entidade. Então, quando a gente faz essa triagem, que é de documentos, que é de portfólio, quer entender se você realmente faz um trabalho social com aquelas crianças, adolescentes, seja no esporte, na cultura, onde seja. A sua documentação ela tem que estar legalizada. Então, para isso, nós precisamos de contabilidade, de jurídico, né? O jurídico hoje, eu digo que é essencial nesses trâmites, porque a sua prestação de conta, ela tem que estar dentro da lei, né, Nilson? Então, assim, hoje aqui é um conjunto, mas um conjunto que por trás da gente tem outras pessoas trabalhando, Sim. né? Nilson tem Diego, eu tenho Joel, que é o jurídico, eu tenho Bruno, Renato hoje para a gente é o nosso articulador, né? Sim. Então, para a gente chegar em muitas entidades, eu preciso da mão dele. Eu preciso que ele me leve, porque essa vontade que ele tem de ajudar, como o senhor acabou de falar, ele nos leva a pessoas que têm uma capacidade incrível, né? Então, assim, esse trabalho que Nilson faz, que hoje é o nosso técnico, ele chega e diz assim, eu tenho uma entidade tal, participei de reunião. O que é que ele faz? Ele participa, conversa com a entidade e traz a documentação para a gente. Confira a documentação, né? E essa documentação, ela precisa estar legalizada. Aí, às vezes a entidade chega para a gente e diz assim, mas eu quero o dinheiro hoje. É impossível. A gente leva um prazo, tem um prazo. Sim. Tem um prazo para isso acontecer. Por isso que eu digo muito, nós precisamos estar diariamente participando de editais, diariamente escrevendo a sua entidade em projetos. Então, a documentação, a sua certidão, pessoa física, jurídica, nós temos várias certidões. Como eu estava dizendo a Nilson, eu descobri uma certidão que eu nunca imaginei, que é a Resolução 109, que é uma federal, que é uma municipal que utiliza para um recurso federal, QNEAS, né? Que é a secretaria, qual é a secretaria, Nilson? Assistente Social. E eu precisei de uma entidade essa semana, nós olhamos umas 10 e nenhuma tinha.
Aí você diz assim, Ingrid, mas isso é uma falha? Não. Isso é o diário, é o dia a dia. A entidade, ela é como a nossa casa. Ela precisa estar sendo vigiada diariamente. Então, nosso trabalho como contadora, no caso eu atuo como contadora nesse processo, né, é analisar a sua vida. Então, todos os meses a entidade ela precisa enviar suas informações, as obrigações acessórias. E isso gera multa. Então, a gente pega entidade com multa de 30, 40 mil, 50 mil, de pessoas que não têm um salário mínimo para pagar essa multa. Então, isso é responsabilidade. Essa responsabilidade ela precisa existir. Então, o presidente, ele precisa entender que sem o projeto, sem a pessoa que faz a captação, sem a contabilidade, sem o jurídico, ele não funciona. Nós não podemos ser descartados, né? É a palavra que eu uso muito, Sim. né? A entidade, Nilson descobriu um edital de 500 mil. Ah, você vai receber 500 mil? Não, você não vai. Você vai pelo seu tamanho de portfólio, pelo seu acervo, como ele falou, pela sua capacidade. E você vai crescendo aos poucos, como uma empresa. O seu CNPJ ele vai crescer de acordo com a sua capacidade de trabalho. Se você começou com 30 crianças, então vamos fazer um projeto que seja equivalente para 30 crianças. Uhum. Eu não posso fazer um projeto que vai agregar 100 crianças se você não tem um trabalho para 100 crianças. É uma construção. Então, eu me encantei com o mundo do terceiro setor. É um mundo novo para mim, diariamente. Mas é um trabalho que eu sei que ele cria vínculos, ele abre portas, ele traz salvação para algumas pessoas. Tira aquela criança da rua, aquela criança que tem uma nota ruim na escola. A gente faz um trabalho com as diretoras, com a assistente social. Então, isso é um mundo. As pessoas eu não valorizava o esporte. Se o senhor perguntar a mim, Ingrid, o esporte, quando eu conheci eles dois, onde eu me meti? Eu olhava para Renato, a minha mãe, né, Renato? O que é que você está fazendo com ele? Eu não sei, mas eu vou ficar aqui. Me colocaram aqui, eu vou ficar. E eu fui entendendo o quanto o esporte, ele muda vidas. Sim. O quanto o esporte, ele transforma, né? E virou um desafio para a gente, diariamente. E hoje, quando o Nilson chega e diz assim, eu tenho um projeto tal para você fazer a prestação de conta. Eu já olho para o meu jurídico e disse, é você. E eles dois se comunicam. E eu e Renato vamos fazer o trabalho, vamos atrás de mais. E jogar para ele. Legal. Mas é isso. Você usou, Ingrid, aí uma palavra interessante, né? Que o esporte transporta ou transforma. Veja só o seguinte, e é uma verdade, tá certo? Quando a gente vai estudar, se vai graduar em educação física, a primeira coisa que a educação física se coloca para o cidadão, para o ser humano, é a saúde. A preocupação da educação física é a saúde, né? Então, quer dizer, se você é tanto que hoje, né, a gente vai procurar que quando alguém vai fazer uma cirurgia, tem que ter alguém da educação física para acompanhar. Sim. Mas o que tem a ver a cirurgia, medicina, tal coisa? Porque quem é que prepara fisicamente para aceitar a cirurgia? É o educador físico, né? Aí, quem faz a recuperação? O educador físico. Então, quer dizer, uma cirurgia não é tão simples para um ser humano, né? Mexer no corpo é de uma forma impressionante. Então, o educador físico, o homem que se gradua, ele tem um objetivo tão forte que não é só essa de fazer física, não, só correr atrás da bola, não, né? Em qualquer desporto, não. É muita outra coisa, né? Vai o social, né? Vai o rendimento, vai a participação, vai o educacional, são muitas coisas. E o educador físico está... Sim. É tanto que quando a gente se gradua, né, não, Nilson, você já é graduado, você pode me falar isso, né? A gente tem ali uma média de 60, 66 disciplinas e fala de todos os aspectos. Não é só de fazer físico, não é só musculação, não é só exercício, né? A gente entende muitas outras áreas, né? Que é o primeiro socorro, a psicologia, a fisiologia, a literatura, é muita coisa que a gente, o educador físico, né? E da parte da saúde mais ainda. Porque você vai fazer primeiro socorro se você não sabe fazer nada. Entendeu? E Então, só- é muito interessante isso quando você me falou sobre essa da transformação, E né? só correndo o senhor e complementando também,
Antigamente, há 3 anos atrás, as famílias, no meu caso, no nosso caso aqui, a importância de um trabalho bem feito dentro de uma entidade, na questão do esporte. Hoje, as famílias, elas interagem. A família, ela está presente com o filho, porque ela vê a mudança. Sim. Ela vê que aquele trabalho é tudo que você falou, a saúde, o social, tudo. Então, a família hoje, ela acredita. Antes, ela dizia assim, você está indo só para a rua jogar. Não, hoje, eu assisto muitos vídeos de Nilce, de Renato, eu vejo o brilho que os pais estão vendo ali aquele seu filho aprendendo, se comportando melhor, e tudo isso através do esporte. É muito legal. Ô Nilson, veja só o seguinte, vocês estão em Fortaleza, e vocês já estão, você falou que, deixa eu ver, foi 22 ou foi 17, que você disse que conseguiu pela primeira vez 22. como é que se diz? Aprovação. Uma aprovação. E nessa aprovação, você diz assim, o caminho é esse, né? E aqui em Fortaleza, vocês estão trazendo a equipe de vocês para poder mostrar, como o nosso amigo aqui, Renato, né? Esse conhecimento que ele tem, porque o Renato já veio várias vezes de Baraúna para cá, para participar de cursos, de palestras, até minhas mesmo, ele já veio, né? Não aprendeu nada, mas veio assistir, acompanhou. Então, veja só o seguinte, vocês estão aqui em Fortaleza buscando exatamente isso, repassar essa mensagem de pessoas que a gente conhece para poder ir atrás do incentivo, buscar o incentivo, e buscando vocês vai encontrar esse caminho? Isso, essa ideia de estarmos aqui em Fortaleza, no Ceará, né? E o interior também do Ceará, essa ideia também. Sim. Porque a gente fez um estudo, né? A lei aqui tem um potencial gigantesco. Só para você ter uma ideia, é disponibilizado ano, só com as empresas aqui do Ceará, 400 milhões de reais na lei de 400 milhões de reais na lei de incentivo ao esporte. Deixa eu ver, em todo o país? Não, só no estado. É um choque. Cada estado tem... Tem um teto. Tem um teto. Vamos lá. O potencial, o que é que a lei diz? Existe um site no governo federal que ele mostra o potencial de cada estado. E o potencial de Fortaleza, certo? Está se baseando nos 4%, certo? Que é 2%, mais 2% quando o projeto ele atua em áreas vulneráveis. Chega até 6%. Não, chega até a 4%. É 4%. Certo? Então, usando esse potencial de 4%, o teto aqui em Fortaleza e aqui no Ceará, em todo o Ceará, é de 400 milhões. Rapaz, é muito dinheiro, né? Para ser aplicado no esporte, isso, onde as pessoas estão nem aí, né? E aí o que é que acontece? Aonde está o recurso? O recurso está com as empresas. O que é que as empresas fazem? Ela devolve, porque esse recurso ele é renunciado pelo governo. Ele informa, empresas do Ceará ou do Brasil, vocês têm X milhões ou bilhões para colocar nos projetos. A empresa ganha o que com isso? Aí a empresa ela é uma renúncia que ela tem 100 mil para pagar de imposto. Sim. Certo? Imposto de renda da empresa. Imposto de renda da empresa. Digamos que ela tem um recurso lá disponibilizado de 100 mil. Então, esses 100 mil ela ia pagar ao governo, ela tira do governo e coloca e repassa para... Aí ela ganha a questão da... Só lhe cortando. É assim, a empresa, mensalmente, trimestralmente, ela gera seus impostos, seus encargos. Sim, certo? É normal. Aí, vamos lá dizer que a empresa gerou 100 mil de imposto, de IR. Só que ela tem a renúncia. O governo ele faz essa renúncia. Ele diz, você tem essa disponibilidade aqui, ao invés de você nos pagar, você tem X% para fazer um projeto social. Entendeu? Então, é uma lei. Não é daquele valor ir para o governo, ele vai para uma entidade. Você se torna o patrocinador daquela entidade que é um buscou. Patrocínio, exatamente. E aí a contrapartida que vai justamente divulgar a marca da empresa, né, vai colocar no uniforme, vai poder colocar nas suas redes sociais, né, falar da empresa, ter uma relação institucional com a empresa. Lá no Rio Grande do Norte, aprovamos um projeto no edital do Banco Itaú. Então está lá a marca do Banco Itaú, na rede social, Banco Itaú. Então tem essa relação, né, do patrocínio. E quando a gente fez esse estudo para vir aqui para Fortaleza, a gente enxergou esse potencial.
A lei, o portal da transparência da lei está atualizada e o Ceará, o ano 2025, chegou a captar, não só com as empresas locais, mas empresas que vêm de outro estado, né, como do Sul, do Sudeste, que tem a atuação aqui, mas a sede é lá e acaba... Então, eles só conseguiram captar 39 milhões aqui no Ceará, todo o Ceará, 39 milhões. E ficou abaixo, porque o potencial aqui no Nordeste, Pernambuco em primeiro, no potencial, Bahia em segundo e Ceará em terceiro. Então, onde tem mais indústria, empresas aqui no Nordeste. Mas aí na captação mesmo, de fato, aí o Ceará ele caiu para quarto, porque o Maranhão, no Maranhão está tendo uma força muito grande das empresas, né, fazendo essa atuação lá. Então, o Maranhão, acho que é o estado que a Vale está, né? A Vale. Então, a Vale tem uma política de deixar o recurso onde ela está atuando. Com isso, a Vale hoje é a empresa que mais patrocina projetos no Brasil. Então, a Vale está deixando o recurso lá. Então, com isso, o Maranhão está tomando a frente na captação, teve um salto gigantesco. Acho que eles chegaram aí mais ou menos a 80 milhões no ano passado. Pernambuco, mais ou menos uns 70 milhões. Bahia, de 60 milhões, mais ou menos. E o Ceará, 39. Então, ficou um pouco distante. Então, alguma coisa precisa ser feita aqui no Ceará para que... É preciso que mais entidades se associem para criar essa maneira de para poder equilibrar, Na verdade, eu acho que o pontapé inicial é a divulgação, é entender a lei, é as empresas ter a consciência. A nossa dificuldade no Rio Grande do Norte, vamos ser bem claro, até hoje, os contadores, não falando dos meus colegas, mas os contadores, eles têm medo. Você chega para conversar com o contador, o empresário, né? Ele diz, não, isso é sem futuro, não, mas isso não existe, não, mas isso... Passamos muitas situações. E foi onde a gente se uniu e tentamos levar informação, né? Porque a informação chegando de maneira correta, de uma forma que, mostrando que aquilo ali é correto, que sua empresa ela vai divulgar o nome dela, que a empresa ela vai fazer um trabalho social com aquelas crianças, adolescentes, idosos, seja quem for, é diferente. Então, nós precisamos levar de uma forma que a empresa ela escute, ela seja ouvinte, né? E para isso nós temos que ter a união, tanto na parte política, na parte empresarial. Nós temos que trazer o que nós levamos para o Rio Grande do Norte. Hoje, o Rio Grande do Norte disputa, né? O Rio Grande do Norte não queria saber. Então, hoje, toda a classe, ela, quando se fala em associação, ela quer abraçar. Mas por quê? Essa informação ela foi chegada de uma forma correta. As nossas dificuldades, hoje, quem está chegando não tem, né, Nilson? Não passou o que nós passamos. Então, quando nós optamos vir para o Ceará, foi justamente porque pegamos informações, fomos estudar o Estado e entender o potencial. Porque, né? Professor, na verdade, aqui no Ceará, existem sim instituições organizadas que estão captando recursos. Só que a gente levantou uma bola lá no Rio Grande do Norte, né, que a dificuldade não é nas grandes associações em captar recursos, Não. é nas pequenas associações. Então a gente conseguiu fazer, essa bola levantada que a gente fez lá, é o quê? Pequenas associações, certo? Que nunca viram recurso. A gente pegou a associação que nunca viu recurso. E a gente estruturou aquilo que Ingrid falou, documentação, organizar, portfólio. Então, para você ter ideia, a entidade tinha um projeto, ela fazia as ações, mas ela não registrava. Que aí não é só você ter o documento. Opa, existe um documento que se chama Capacidade Técnica Operacional. Quem é você? O que você faz? Né? Aí as entidades tinham atividade, mas não registravam. Né? Não criava esse documento. Então a gente fez lá, o nosso grande feito no Rio Grande do Norte é pegar as entidades pequenas, lá na ponta, que atua lá na zona rural, né? Lá numa cidade que não tinha nem se falava em captação de recursos. Então a gente fez esse movimento
E diversas associações hoje estão captando recurso, associação pequena, que a gente fala do povão, lá na ponta. Né? Então, acredito que é esse tipo de trabalho que a gente quer Fazer fazer dentro. aqui no Ceará. Eu queria pedir licença a vocês três, tá certo? E falar dos meus patrocinadores. E lembrar para eles, preste atenção no programa e veja o seguinte. Moto Machado. Moto Machado é um amigo nosso, foi ex-atleta de futebol, né? E que hoje tem uma empresa voltada à comercialização de motos, né? Então, Antônio, grande abraço, obrigado por nos apoiar, tá? Olha aí, Moto Machado, você tem que ver o seguinte, incentivar de forma, através do seu imposto de renda, as associações. Lembrar também que é o Dr. Cláudio Tamaturgo, ele tem uma clínica chamada Ortoclínica, né? E foi fisioterapeuta de vários clubes do futebol cearense. Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Carlos do Ar, ele rodou, né? E fez, com isso ele criou uma clínica e hoje trata e cuida das pessoas que têm necessidade de recuperação da fisioterapia. É uma clínica tão grande que tem 5 médicos. Então, esses 5 médicos, eles trabalham para outras áreas também no setor, tanto masculino e feminino. Precisou com Cláudio Tamaturgo, Dr. Cláudio Tamaturgo. Nós temos também o Cleves, que tem uma Arena HJ, o Renato já conhece, já visitou a Arena HJ, onde é um centro no bairro do Henrique Jorge, tá certo? Que faz um movimento de ação de uma escola de futebol no campo sintético, tem 4 quadras de areia para beach tênis, futevôlei, vôlei de praia e vários outros, carimba, né? E tem um funcional também, com jiu-jitsu e tudo. Quer dizer, é uma área enorme para aplicar. Seu Cléves, preste atenção. Patrocine as associações e as entidades que estão precisando do teu apoio, porque teu imposto de renda vai ser, né, feito esse patrocínio. Não vai nem mexer com o teu... Nós temos também o Hotel Malibu, que fica aqui na Oswaldo Cruz, e que é um hotel que recebe muitas delegações do estado do Ceará, como de outros locais. É um hotel onde a dona Ângela, ela, além de nos patrocinar, ela favorece e faz sempre de forma de cooperação com as entidades esportivas. Tanto faz do basquete, do vôlei, ele veio do interior, aonde é que a gente vai ficar? Procura o Hotel Malibu, né? E é uma patrocinadora nossa, isso é muito legal. Vamos lá né? hoje, né? E lembrar também, que eu não sei, e nós vamos conversar com isso daqui a pouco, né? Sobre as escolas do Colégio Felipe dos Santos, que o professor Dagmar é um patrocinador nosso também e nos apoia, nos incentiva, e eu não sei se o colégio pode entrar nesse meio também de patrocinar alguma entidade, porque ele mesmo tem várias escolas dentro do colégio, que é basquete, é vôlei, professores contratados para futsal, entendeu? Então, quer dizer, obrigado, Dagmar, obrigado por vocês nos apoiar, nos prestigiar, tá certo? Está aí uma porta aberta para ter um movimento, né, de apoiar as entidades, fazendo com que o teu imposto de renda seja esse patrocínio para as entidades. Mas lembrar para vocês o seguinte, daqui a pouco nós vamos lançar aí umas fotos que são exatamente tudo isso que a gente aqui está conversando. Aonde é que é aplicado isso? Quem faz isso? Quem mexe com isso? Aonde é que foi feito? Aonde é que foi aprovado? Porque o governo tem que aprovar as entidades, não é isso? Então eu queria pedir à organização que se tivesse algumas fotos, já coloque na tela. Opa, já apareceu a gente aí, para saber que associação é essa, que entidade é essa, e se vocês já estão, ou eles já estão dentro do processo. Aí é a entidade da Associação Palmeiras de Baraúna, né? Até no Instagram é Palmeiras de Baraúna. Aí foi um projeto realizado por Nils, como técnico, que apresentou no RN+, que é um programa no estado do Rio Grande do Norte, na cidade de Baraúna, né? E é um projeto que aí 120 garotos da faixa etária de 5 anos a 15 anos de idade. Já recebe recurso? Já recebe recurso, foi aprovado, legal, cara, que legal. 171 mil. A gente tem a parte da contabilidade, tem a pedagoga que acompanha na questão escolar, Muito nota, interessante acompanha. isso, cara, que Temos bom. 4 monitores, né? Então a gente está um trabalho aí que está em andamento ainda temos O que ainda. é Felipe Guerra?
Felipe Guerra foi uma cidade que a gente visitou, porque dentro do projeto há também essa questão de intercâmbio, de você levar. Então, Felipe Guerra é um município do É Rio um Grande do município Norte. do Rio Grande né? do Norte que a gente visitou lá numa competição. Só município muito bom, viu? Onde prestamos um serviço de excelência lá. Nosso prefeito Salomão, viu? Muito Uma legal, pessoa. muito interessante isso. Estou lá há 4 anos prestando Então, de serviço. parabéns. e- Então, essa aí foi aprovada e hoje já tem recursos. Mas só deixando claro também aquele que Renato falou, esse aí é um incentivo do Estado, o ICMS, Sim. viu? Nós estamos falando aqui só governo federal, mas nós temos que Sim, frisar muito que bom lembrar tem, disso. que tem um Estado, né, que disponibiliza, né, Nilson? Nós trabalhamos com a parte do Estado. O município também Sim. tem muita coisa, né? E no caso, os editais de Banco do Nordeste, Itaú, Ambev, né? Mas esse projeto aqui, Edmundo, é um projeto do governo estadual. E aqui tem também do Sim. ICMS, né? Que é a lei de Sim, incentivo do tem. Estado, né? Uhum. E aí, só para colocar como informação, nem todas as empresas se enquadram na lei, né? Por Sim. exemplo, pode se enquadrar empresas no federal, só empresas tributadas no lucro real. No estado, pode ser lucro real e lucro presumido, que pague ICMS, né? Então, aí você estava falando do seu patrocinador, Sim, dos da meus clínica, patrocinadores. né? da clínica Ortoclínica, Isso. Moto Machado. E aí é muito comum o médico, né, as pessoas fazerem A doação. o imposto de renda da pessoa física. Pessoa E tem física. também, E pessoa física também pode Também patrocinar. pode. Então, ela destina 7%, aquela que faz a declaração no modelo completo, ela pode tirar 7% daquele valor e colocar num projeto. E aí, isso aí é incrível, porque... Então, Tá quer dizer vendo que o como é doutor o Cláudio mundo? Taumaturgo, ele pode ele mesmo, Ele fisicamente, mesmo. patrocinar. Tá vendo como é o patrocinar. mundo? É o que a gente está dizendo, Muito isso é um legal, mundo. interessante. Esses 50 minutos, ele não dá nem para falar um terço do que é O Flamengo, o terceiro setor. Para vocês terem uma ideia, esse doutor Cláudio Taumaturgo que eu estou falando é um cara tão quanto a gente, quer ajudar todo mundo. O cara que muitas das vezes ele recebe um ex-atleta, porque foi uma área que ele mesmo diz isso, foi a área onde ele cresceu, tá certo? Ele trata os caras não têm recurso, ele mesmo, ele banca lá, ele paga tudo, ele mesmo faz tudo da clínica Que dele. poderia estar destinado Cara, ao gente boa imposto de demais. renda, né? Ele não poderia precisar nem tirar do bolso. Às vezes o imposto de renda, ele faz Muito legal, cara. esse Uma processo. Importante observação que o Flamengo hoje é o clube profissional que mais capta recursos Clube de imposto- Regatas Flamengo. que né? mais capta recursos do imposto de renda. Então, o torcedor do Flamengo, ele coloca o recurso nas leis, nos projetos do Deixa eu ver. Flamengo. Você vê, né? O Clube de Regatas Flamengo é a maior torcida, talvez, aí do mundo, aí, não vou dizer a maior, mas está entre as Do 10 Brasil, maiores. E do Brasil é a primeira. E vai atrás de recursos federais, estaduais, municipais, né? Você vê. A gente é que está dando bobeira, né, cara? A gente Com tá... certeza. Aí é os garotinhos da mesma escola, né? Isso, aí é futsal, né? Porque o projeto é tanto futsal. Esses como calçados futebol de aí campo. são adquiridos através do ou são das próprias... Não. Aí no projeto, na questão do calçado, não. Só o material mesmo. O uniforme em si já foi, né? Isso, mas já tem projeto que é incluído, né? O Sim. projeto aquele anterior, a gente deu as chuteiras. Nós Porque temos tem os de proje- Nilson também, né, Nilson? Ele inclui. Porque o recurso tem que seguir de Depende acordo com o projeto. Depende do orçamento que você quer montar o Sim. projeto. Isso. Você quer montar um projeto com fardamento e com calçado. Então, você monta. Só que aí... Então você tem que requisitar, fazendo documentos, Isso, dizendo esse isso. material necessário para desenvolver o processo, né? E para o senhor ter uma nossa, que lá no Ministério já tem uma tabela de preço também, não é Sim. qualquer. Os né, caras isso. sabem tudo, né? Outra foto, por favor. Aí já foi os meninos jogando. Isso. Eles já estão bancados, né? Já com a estrutura legal e já estão E participando. para, assim, esse nosso projeto são garotos temos garotos aí que nunca nem jogou numa quadra. E hoje os pais, muito felizes, nesse dia aí acompanharam os pais, mais de 20 pais acompanhando, entre mãe e Pô, pai, que né? legal, cara. Acompanhando Interessante. também os alunos na viagem. E que se torna também um lazer, Sim, né? Né? E Convívio essa- familiar. E outra complemento, Edmond, é que deixar claro, às vezes as pessoas vê esse projeto, vê isso, mas não vê que existe um limite, né, Nilson? Existe um limite de recurso. E o sonho ele não pode parar. O que é que eu admiro muito em Renato?
ele está lá com um recurso bem limitado para levar esses garotos para uma cidade. Aí ele já não tem, mas ele tira do que ele não tem e coloca um ônibus, coloca uma van, e eu só vejo ele enlouquecendo, né? Então, assim, para a entidade e para as empresas e para a própria classe política entender que esse projeto em si, ele não complementa tudo. Então, existe muita coisa por trás. Sim. E a gente precisa se unir. A gente precisa entender que esse trabalho ele é feito com amor. Porque não é só hoje, eu digo muito, as pessoas dizem assim, hoje eu quero trabalhar com entidades. Mas você não tem que ver só o financeiro. Deixa eu fazer uma pergunta em cima disso aqui. Veja só assim, você me falou que o Palmeiras, dessa cidade aí, é Felipe Guerra, né? Não, Baraunas. Baraunas. Conseguiu um recurso de 171 mil. Mas isso é mensal ou é anual? Não, é mensal, a gente dividiu em 10 mil por mês. O patrocinador é o Supermercado Queiroz da cidade, é um supermercado, né? O patrocinador que é o empresário Bebé, né? Estou vendo aí na E ele camisa todo que tem. mês ele faz um imposto de 10 mil reais, e aí a gente conseguiu, com a habilidade do meio que a gente já convive, né? Transformar isso aí, graças a Deus está dando tudo. Mas esse valor de 171 mil era dividido para o projeto todo. O projeto é dividido todo. para o projeto todo. Só que Período de 12 meses. 12 meses. E aí ele ficou fazendo o depósito só de 10 mil. Pode, né? A empresa, ela parcelar. Porque esse é um modelo de aporte estadual, né? O federal é diferente. Sim. O federal você coloca o recurso lá e ele só é liberado, você junta o recurso, que é na conta de captação, e depois você faz a ATO, solicita a análise técnica orçamentária, ele sai da conta de captação e vem para a conta de movimentação. Então é necessário ter no mínimo 20% do valor do projeto para poder movimentar esse recurso. Aí são todos os meninos que fizeram parte, né, Que estão lá trabalhando, né? Tem um presidente da entidade, que é o Andécio, tem um tesoureiro, que é o Alexandro, né? Tem eu que sou o coordenador lá do projeto. Aí temos os monitores, que é Nielson, é o Igno, o Janaílson e o Érico, que é ex-goleiro, né? O Érico é o paredão, né? E temos também o Ledimar e o Nenê, que é o que toma de conta da... Agora o importante, professor, falar sobre esse clube e a história deles, que esse clube, na verdade, era um clube de futebol amador, de adulto da cidade. Eles tiveram as escolinhas no passado, o Renato foi escolinha lá também. Fui atleta. Só que nos últimos anos, eles precisavam resgatar algo, porque eles disputavam o campeonato municipal da cidade, eram campeões e tal, mas eles sentiram a necessidade de ter algo para trabalhar com as crianças, com os adolescentes. Eu fiquei feliz da última vez que eles falaram comigo, não, a gente não vai disputar o campeonato adulto, vamos focar nesse projeto, porque é o mais importante, focar nas crianças, nos adolescentes. E o campeonato adulto, os adultos esperem, né? E aí, esse é o resultado. Então, eu fiquei muito feliz com a decisão deles, né? De Que focar é isso, professor? O que está acontecendo? Pegar um gancho de Nilson, hoje que eu fui convidado para fazer parte da gerência de futebol amador da base do Baraunas de Mossoró, né? E aí, conversando com a diretoria do profissional, é isso que está acontecendo nos clubes, não tanto do Nordeste, do Ceará, do Rio Grande do Norte, que muitas das vezes dá prioridade ao profissional, porque aí está um mundo, né, como apareceu esse mundo de aposta, que veio só para atrapalhar mais ainda o futebol, e estão esquecendo de lutar pela base, né? Que é buscar recurso para as bases, para a formação, até mesmo para o próprio clube, né? Deixa eu lhe fazer aqui uma pergunta. O recurso foi conquistado, tá certo. Você até citou aí um número aí, 171 mil, e foi distribuído. Só que é o seguinte, você falou aí uma média de uns 7 a 8 pessoas envolvidas. Esse recurso é dividido por essas pessoas? Todas são remuneradas Todas de são acordo remuneradas. com o projeto. Uhum. Aí vai dizer aí, cada função tem o seu valor. Tem o seu valor, E isso, quem dentro é, da E quem é realidade. responsável para definir esses valores? É a diretoria, né? O presidente, tesoureiro e o coordenador. Isso. E fica quem quer, quem não quiser. Isso. Aí é onde entra a paixão, né? E a gente mostra a realidade. Muitos deles aí era voluntário, fazia trabalho realmente com amor, sem ter nenhum recurso. Isso no caso do clube, né? Não sei se os clubes que já têm, né? Eu citei um aqui no começo lá,
que usava isso para sua base, pegar esse recurso trazido do federal ou estadual, né, e jogar no departamento de cima. E o que é que acontece? Não é vedado, não pode. Não pode. Não pode. Existe a ontem- vedação na lei que proíbe, né, não pode ter recurso para atuar como atleta profissional de qualquer esporte. Né? O cara já tem o salário dele, né, Dani? É, Mas eu não sei se vocês viram, né? Que a gente, para encerrar aqui, ó, o nosso tempo já está indo embora. Como é que pode, cara? Já Não tá dá indo para embora? dar mais 2 horas não para a gente, não? Então, Aí- antes de ir embora, deixa eu fazer um Veja pedido. só o seguinte, o que eu quero dizer? Essa semana teve uma entrevista, uma polêmica muito grande no futebol brasileiro, da Série B. A Ponte Preta está para cair, está com 5 meses de salário atrasado. Gente, E os caras questionando, pô, os jogadores tudo são profissionais, a comissão técnica, tudo e tal, e o clube com 5 meses de salário atrasado. E pode, né? Então, chegar a esse ponto de você aproveitar o dinheiro da lei de incentivo e empurrar dos caras para poder aliviar a barra deles. Que isso não Aí pode, não a lei pode. não permite. Essa decisão. Pois não, Até fica à vontade. Mas- Olha, eu já vou fazer o seguinte, vou pedir para os 3, tá certo? Falem, mas falem de forma de despedida, porque infelizmente o nosso tempo Primeiro está embora. agradecer, né? Mas assim, é importante se a gente conseguisse, com o seu apoio, já vou fazer um pedido, viu? Sim. A gente fazer uma audiência pública, né, Nilson? Dentro do Estado, né? Para a gente explicar para essas entidades, a gente trazer um público, né? Assim, a gente precisa de um espaço, né? Que a gente consiga depois fazer isso, porque é importante. Mas aqui, veja só o seguinte, você pode ficar certo, isso aqui vai rodar o estado do Ceará todinho, e o Nordeste todo, o Brasil todo, e talvez esteja na Europa também, não sei se chega Deus na Ásia, quiser, né? Deus quiser. Mas a gente vai chegar em muito lugar. Então, quem está nos ouvindo ou nos assistindo, tá certo? Provavelmente já está sabendo tudo isso que a gente aqui está Exato. comentando, e Exato. dessa necessidade de Sim, se sim. inteirar, né? Pois não, Renato? É isso, professor. Agradecer também o espaço e como o senhor falou aí, a gente buscar o melhor, né? E com responsabilidade. Sabemos que estamos aí num período eleitoral que se aproxima, então precisamos unir forças, porque também a captação, o meio das entidades precisa dessa força. Então isso é importante dentro do processo e dizer que o esporte, essas pessoas que realmente diz que não tem recurso para o esporte, tem sim, Sim. né? Muitos políticos, né? Muitos gestores comentam isso, a gente escuta muito, né, Nilson? Não, que não tem recurso. O que falta realmente nós, esportistas, é se organizar, né? Buscar a legalidade da coisa, porque o esporte não é mais como antigamente. Fazer a vaquinha, ir no pau de arara para um jogo amistoso, ir no comércio de João, de Chico, pedir um patrocínio. O esporte não se faz mais dessa maneira, né? Sim, é verdade. Então a gente temos que acordar e estamos aqui para somar, ajudar e no que for preciso a gente ir até aos colegas, né? Aquele que nos procurar, ou mesmo nós vamos procurar aquele projeto que tenha potencial para a gente poder mostrar os caminhos e que possa a gente transformar a vida. Beleza. Nilson. bom, agradecer, né? E dizer que quero voltar, né? A gente só conversou aqui, acredito que 20%. Uma coisa que eu vou colocar aqui. Eu pensei que foi só 5%. Viu, É, professor? eu ia dizer, eu botei 5%, Uma coisa que eu vou colocar viu, aqui que 5%. Nilson não colocou, Nilson já tem um projeto aprovado aqui em Messejana, né, Nilson? É um projeto aprovado pelo governo federal de 400 e... Na cidade de Maracanaú. Na cidade- Eu já tenho uma associação que eu tenho parceria aqui Que legal, cara, Maracanã. de Maracanã. 400 e... Não vou lembrar o valor exato, né? 400 e poucos Pô, reais mas aí, muito, mil muito reais. legal, muito interessante isso. Pois não, Nilson. Quero voltar, né? Porque eu acredito que você tem essa conexão muito importante, né? A nível estadual e você tem que ser a nossa voz, né? Exato. Nesse sentido, porque acho que é uma oportunidade incrível que a gente tem de valorizar a nossa base, nossas crianças, nossos adolescentes, e a gente chega aqui para somar. A gente quer fazer com que esse recurso chegue nas associações, nas crianças, nos adolescentes, que As têm famílias, né? dificuldade de acessar o esporte. E isso é possível, né? Então a gente quer fazer isso aqui no Estado e acredita que com o potencial que tem o Estado, em poucos anos a gente vai conseguir aí fazer com que esses recursos cheguem aí nessas crianças e adolescentes que têm dificuldade de acessar o esporte. Pois, Nilson, veja só o seguinte, eu já te adianto que o Instituto Casa de Vovó Dedé já nos deu esse espaço, né? Já nos deu essa condição da gente conversar, falar sobre esse assunto, é de uma importância muito grande, né? E a CT5, no seu programa,
está divulgando isso aí, colocando uma situação que poucas pessoas conhecem, né? E que exatamente a ideia era essa, de como a gente apresentar. E graças a Deus, Renato, Nilson e a Ingrid nos fez essa apresentação. Então, a vocês, tá certo? Não esqueçam de like, não esqueçam de se inscrever, não esqueçam de compartilhar o nosso programa para que as pessoas entendam, compreendam e queiram participar exatamente desse processo que a Lei de Incentivo do Esporte nos concede, tá bom? Um grande abraço a todos, obrigado pela atenção e espero que vocês, como disse antes, façam o seu acompanhamento, né, e compartilhem o nosso programa para que chegue a mais pessoas. Grande abraço.